Olá, paz seja com você e sua casa. Aqui Rogério Canova. É sempre bom poder falar com você. Sobre o que nós vamos falar hoje. É bem rapidinho, vou responder alguns comentários deixados no canal, tá certo? Desculpem a demora, o YouTube não tem nos avisado sobre os comentários. Eu não sei porquê, a gente vai lá, organiza, deixa no jeitinho para avisar, mas nós não ficamos sabendo. E fomos, a pedido da minha esposa, olha, tem gente ficando sem resposta. Então fizemos a busca lá para quem ainda não foi respondido. E eu acredito que todos serão contemplados nesse vídeo. Aguarde um momento, eu vou chegar no seu nome. Eu retirei a segunda parte do nome para não expor ninguém, né? Acabei não fazendo lá a partir do canal também para não expor ninguém. Irmão Luiz, nós estamos em constante estudo aqui em casa, tá? Esses contextos, esses conceitos que o irmão colocou aqui é uma vivência interessante. Nós já passamos por isso, já entendemos esse contexto apresentado aqui pelo irmão, é a sua vivência. Que bom que o irmão está estudando, que está se envolvendo com o contexto da escritura. Isso é fantástico, tá? Mas nós não temos já uma ideia mais teológica, nem sacerdotal aqui em casa. Nós estamos observando dentro do contexto, demos uma pausa lá nos livros do Novo Testamento, até inclusive paramos momentaneamente com um vídeo a respeito da marca da besta, onde apresentávamos o homem do pecado, onde apresentávamos também Apocalipse e outros livros. E as comparações interpretativas que estávamos fazendo. Então, nós voltamos ali para a Torá e um pouco de Daniel, por conta de algumas coisas que nós encontramos lá adiante. Mas eu sugiro ao irmão para que faça uma pesquisa sobre papirologia bíblica. É muito importante o irmão ter este conhecimento, conhecer os fragmentos das cópias a respeito do que foi mencionado dentro desse contexto de uma forma geral, dos textos que as pessoas usam para exemplificar esse ponto de vista que o irmão colocou aqui, tá bom? Respeito a sua opinião, a sua vivência, mas vá lá dar uma olhada, o irmão vai encontrar coisas interessantes. João, que conversa é essa de que o homem do pecado já estava em evidência nos dias de Paulo? Sim, irmão. Com certeza. A carta não foi escrita nem para você e nem para mim, né? Dê uma olhada, vai ver os fragmentos que existem do que eles dizem que Paulo escreveu. Aí nesse caminho, o irmão vai perceber que não são bem de autoria de Paulo, né? De punho de Paulo a gente já tinha ideia de que não era mesmo, né? Em sua grande maioria, mas de autoria dele, dá uma olhada lá nos fragmentos, nas cópias dos fragmentos, que o irmão vai entender sobre o que eu estou falando. Entra no Google Acadêmico, ou se não, ao invés de pesquisar no Google, digita lá uma ferramenta de pesquisa diferente, e tem uma do Patinho, eu esqueci o nome agora, mas fica mais fácil, que o irmão não vai ter só direcionado pelo cristianismo e tudo mais, mas vai ter evidências arqueológicas e históricas sobre essas cartas, tá bom? E realmente, irmão, não tem nada a ver conosco, tá bom? É nos dias de Paulo, sim, o homem já tinha se manifestado. Exatamente a resposta de Tiago há um mês, e na Netflix já nos mostrou como esse falso Messias irá se manifestar. Então, irmão Tiago, eu não sei o que foi apresentado na Netflix, né? Duvido muito que a Netflix tenha apresentado algo que está dentro do contexto, certo? Talvez, normalmente esses veículos de entretenimento, as redes sociais, irmão, eles têm o hábito de pesquisar o que está na boca de algumas pessoas, porque eles precisam de atender determinada demanda de ideologias. Então, a proposta sempre é essa. Sempre vai ter uma série para os tribulacionistas, sempre vai ter uma série para o pessoal que faz especulação, que fazem conspiração. Então eles
precisa de prender e precisa de circular a ideia entre os que estão com o mesmo pensamento, porque senão eles não vendem, não ganham com isso, tá? Dá uma olhadinha na escritura. O pessoal da Netflix não tem nada a ver com o criador. Wilson, não gostei. O chip é a marca da besta, sim. Wilson, sua experiência. Se você acha que o chip tem a ver com adoração, né, segue firme e nesse processo. Agora, se você vasculhar pessoalmente, sem essas conspirações dessa teologia da internet, o irmão vai perceber que não existe nada de chip, nada de vacina, tá, meu irmão? Para cada temporada eles levantam uma suposta imagem ou marca para alimentar a mente das pessoas que não têm conhecimento aprofundado dentro da escritura. Sempre vai ser assim. Jesuítas vieram para cá, catequizaram tudo e tudo mais, e sempre vai colocar uma ideologia para movimentar a massa. A Márcia colocou o calendário e a Rudim era lunar e não solar. Irmã, de onde, irmã? Eu não consegui ver isso. Nós olhamos todos os calendários possíveis, procuramos entender, e eu desafio a irmã a fazer uma pesquisa pessoal. Entenda uma coisa, irmã Márcia, estar fora do sistema religioso não identifica um desagregar de raciocínio de um pensamento religioso. Ou seja, você pode sair de uma igreja, mas seguir um grupo e receber conteúdo só desse grupo a respeito desse assunto dá na mesma, entende? Se eu for procurar um grupo que guarda o calendário do Criador mediante o mesmo ponto de vista meu e só estudar aquilo que eles propõem, que eles apresentam como verdade, é lógico que a minha mente vai ter aquilo como verdade. Mas, olha só, o primeiro dia da semana de lua nova era o dia de adorar Yahweh. Nunca, irmã. Nunca. Eu afirmo para você e desafio você a mostrar isso na tradução. Quando você for fazer isso, você vai perceber que na tradução, quando você ler a palavra em hebraico e ver a tradução embaixo, você vai ver que não tem lua, muito menos lua nova, tá, irmã? Vai lá dar uma olhadinha, né? Dá uma olhadinha que você vai encontrar tudo isso. A gente precisa desvincular, aprender com os outros. Precisamos hoje, a internet está à disposição com artigos acadêmicos, tá certo? Mostrando detalhes na arqueologia, na papirologia, em documentos oficiais. Pelo menos a gente depende do que escreveram. E então estudar um pouquinho as palavras hebraicas para entender os seus significados, tá? Mas vá dar uma olhadinha. E outra, irmã, só de observar o Criador, ele deixou sim sol, lua e estrelas para observarmos. Só que tem um detalhe fundamental e fatídico aí. Os 3 primeiros dias da semana não havia presença nem de sol, nem de lua e nem de estrelas. Então, pelo menos é o que está escrito. Então, de forma alguma, a semana depende deles, certo? Os luzeiros indicam a transição dia, noite, a transição dessa situação, de estações, de meses. Agora, marcar dia, o Criador marcou o primeiro, segundo e terceiro sem presença de sol e sem presença de lua, tá, irmã? Grava isso bem. E a semana tem que ser fixa. Se o Criador colocou o início dela como dia 1 e termina com o 7º dia, eu não posso oscilar e variar como a lua, tá, irmã? Dá uma olhada, a irmã vai compreender. Eliar, uma coisa assim, aqui o irmão há 10 meses. Bom dia, vocês já pararam para pensar que a origem do Criador é africana? Sim, já vimos esse lado, né? Já estudamos sobre isso. O que todas as festas bíblicas teriam que ser celebradas seguindo o calendário africano, por exemplo, e a primavera africana inicia em setembro?
Só para pensar, já pensamos em tudo isso. Só que um detalhe, acabei de falar para a irmã ali em cima. Irmão, a semana ela independe de povo. O calendário do Criador, o que ele deixou, independe de povo. É dele. Não é só para hebreus, é dele. E o que ele fez lá no princípio para marcar foi sol, lua e estrelas. E quando você faz um marco e você encontra o eixo aonde eles se movimentam no centro, você separa 3 meses de ida e 3 meses de retorno para um lado e 3 meses de ida e 3 meses de retorno para o outro. E você encontra o eixo ali, o meio. Então, quando você encontra o meio, você já encontra o quarto dia da semana. É óbvio, ele fez os luzeiros no quarto dia da semana. Então, eu não posso associar a primavera de tal país, seja Brasil, seja é, África, seja. Eu não posso, eu tenho que associar ao que o Criador deixou como demonstração, tá bom? Estaremos à disposição para mais dúvidas. Irmã Alessandra, o nosso sábado não é o sábado do calendário do Altíssimo. Eu acredito que você está se referindo a esse sábado semanal, né? O tempo está errado. Estudem a profecia das 70 semanas de Daniel. O que a gente mais tem feito, irmã. Não existe esse negócio de 2000 anos após o sacrifício do Messias. Iarro deu 490 totais. Eles fizeram mais do que traduções erradas e nomes trocados, mudaram o calendário e toda a história. Irmã, nós não mencionamos 2000 anos depois do Machia, não, irmã. Nós não mencionamos isso, não. Dá uma olhadinha direito lá no vídeo, talvez ficou confuso, se ficou para a irmã, a gente orienta, né? Querem estar em contato conosco, 66992515525, nós estaremos à disposição. Mas a irmã precisa de entender o significado das palavras. E se a irmã tem algum material provando científica, arqueologicamente, ou através de algum livro das cavernas de Qumran, alguma coisa nesse sentido, mostrando uma outra forma de encontrar a semana bíblica, irmã, nos envie. Nós vamos ler e estudar com o maior prazer. É o que nós temos feito aqui. A gente não segue ninguém, nós não aprendemos com ninguém, nós estamos aprendendo com o que o Criador deixou. E até então não encontramos nada, tá bom? Um conferencista deixou lá há 4 meses. Vocês já leram as cartas de Paulo? Certamente, irmão. Deixa eu conferir, acabou aqui. Você é o último. Sim, irmão, nós lemos. Eu confesso que existem algumas coisas intrigantes ali. Porém, né, é de autoria dele, realmente, comentei lá em cima. Vou repetir aqui para ti. Dá uma olhada, irmão. Faz uma pesquisa arqueológica, científica. Não entra no Google e digita lá não, que o Google vai te direcionar, tá? Usa a ferramenta de pesquisa lá do patinho, se eu não me engano é Duck, alguma coisa. Mas dá uma olhada. Ou se não, se quer usar o Google, usa o Google Acadêmico. Digita lá dentro da barra de pesquisa do Google, Google Acadêmico, e aí vai pesquisar sobre as cartas de Paulo. Coloca lá cartas de Paulo, papirologia, cartas de Paulo, coloca lá fragmentos existentes. O irmão vai se surpreender, tá bom? O Criador abençoe todos vocês e sua casa. Estaremos aqui à sua disposição. Um Shabá de descanso e festivo excelente para todos vocês. E qualquer dúvida é só entrar em contato conosco. Vou ficando por aqui. Shalom a todos.